Olá pessoal, nesse bloco vamos falar com relação às medidas cautelares diversas da prisão. Então lá em 2011, quando houve uma grande reforma neste título, dentro do Código de Processo Penal, veio ser incrementado de uma forma bastante inovadora com relação às medidas cautelares diversas da prisão. Porque de prisão sempre existiu no nosso Código de Processo Penal esse tipo de medida cautelar. Então foi trazido para nós um pouco diferente, que são aquelas que visam ser a primeira a ser considerada pelo magistrado assim que uma pessoa pratica um delito. Então, mesmo que elas sejam, como aqui o próprio nome diz, diversas da prisão, ainda assim, ela é uma medida que vai restringir um pouco a liberdade do indivíduo. Então, na prisão eu tenho a privação da liberdade dessa pessoa, enquanto nessa medida cautelar o que eu tenho, na verdade, é a restrição. E como eu tenho a restrição, então, por óbvio, eu preciso de pressupostos. O primeiro vai ser o fumus comissi delicti, ou seja, é óbvio, para que eu aplique uma medida cautelar, mesmo que não privativa de liberdade, eu preciso que haja indícios de autoria e prova de materialidade. Então aqui eu preciso de indícios de autoria e a prova da materialidade. O que é prova da materialidade? Ela é nada mais é, foi ótima. Ela é a prova de que o crime existe. Então, a gente já sabe isso. O próximo pressuposto é o periculum libertatis. Só que ele é um pouco diferente do periculum libertatis quando a gente fala dos pressupostos das medidas cautelares de prisão. Esse daqui, ele vai estar previsto no artigo 282, inciso 1º do Código de Processo Penal. O artigo 282, ele inaugura, com relação às medidas cautelares, trazendo para a gente regras comuns para todo tipo de medida cautelar. Então vamos dar uma olhadinha aqui, o que ele fala. Então ele diz assim, as medidas cautelares previstas nesse título deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infração penal. Então, eu preciso, por óbvio, que um desses elementos esteja previsto. Por quê? Porque senão, o que eu vou ter é simplesmente uma medida cautelar que não tem qualquer razão de existir. Então eu preciso que o juiz, quando for o momento da decretação, ele indique a razão pela qual, mesmo que diversa da prisão, ele vai fazer essa restrição. E eu coloco aqui que ele é a prima ratio, ou seja, ele deve ser a primeira opção a ser pensada no momento em que for decretar uma medida cautelar. Por quê, pessoal? Então aqui é a nossa primeira opção. E por que isso? Porque nós vimos lá quando falamos da prisão preventiva de que o juiz, ele deverá, quando no momento da fundamentação, ele deverá dizer o seguinte, que ele só está decretando uma prisão preventiva porque demonstrou que as demais medidas cautelares, as diversas da prisão, elas são ineficazes. Então quer dizer que primeiro tem que se pensar, com uma medida cautelar diversa da prisão, será suficiente assegurar a instrução, assegurar que ele não pratique mais crimes? Se você disser que sim, então é essa que você vai aplicar. Uma, duas, quantos o juiz quiser. Se não, ele deverá, então, decretar aí sim a prisão preventiva. Tá bem? E o nosso último pressuposto é quanto à infração, ou seja, eu preciso que ela preveja uma pena privativa de liberdade.
E pessoal, veja bem, ele não diz qual é a pena. Ele fala o seguinte, olha, eu preciso apenas que a pessoa esteja sendo processada por um crime que não preveja apenas a pena de multa. Eu preciso que ele, de uma forma isolada ou alternativa, ele preveja uma pena privativa de liberdade. Por quê? Porque senão será desproporcional. Você restringir um direito, por exemplo, restrição de final de semana, proibição de se ausentar da comarca, o próprio monitoramento eletrônico, para uma pessoa que, mesmo se condenada, não terá esses direitos restritos. Por quê? Porque ele pagará multa. E terminou. Tá? Então a lei diz, olha, eu preciso pelo menos que tenha uma privativa de liberdade, seja então aqui a pena que for. Tá bem? O nosso, ainda dentro dos pressupostos, a nossa observação é com relação ao artigo 319. Então, é ali no artigo 319 que nós vamos ter as medidas cautelares diversas da prisão. Tá? Então, aqui estão. Aí a pergunta que se faz é a seguinte: com relação às medidas cautelares do artigo 319, esse rol é um rol, é uma lista taxativa ou exemplificativa? Qual que é a diferença? Se for taxativa, o juiz só pode decretar aquelas que estão previstas no 319. Ponto. Agora, se ela for exemplificativa, quer dizer que o juiz, ele terá todas aquelas do artigo 319, mas poderá escolher trazer uma outra medida cautelar, desde que, por óbvio, não seja mais gravosa do que aquelas. E então, a doutrina disse, em razão do poder geral de cautela que um juiz tem, que o rol do artigo 319, ele é um rol exemplificativo, ou seja, o juiz, ele tomará como leme, como cerne, aquilo que está escrito no artigo 319. Então aquilo ali é a linha mestra dele. Mas nada impede que dentro daquele espírito do 319, ele que ele coloque outras medidas, desde que proporcionais e razoáveis dentro daquele caso concreto. Tá bem? Então, mas quais são essas medidas cautelares do artigo 319? Vamos pegar aqui de novo na nossa lei. O rol diz aqui, ó. São medidas cautelares diversas da prisão. Inciso 1º. Comparecimento periódico em juízo no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar a atividade. Inciso 2º. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Inciso 3º. Proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Muito usada essa daqui. Ela é muito usada nas medidas protetivas. 4. Proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tiver residência e trabalhos fixos. Aqui também com relação aos estudos, tá? Suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Internação provisória do acusado, nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Fiança nas infrações que a admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo
evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. E o monitoramento eletrônico, né? A monitoração eletrônica. Bom, pessoal, com relação a essas normas do artigo 319, alguns pontos se fazem importantes. Primeiro, caso tenha dúvida, né, caso tenha suspeita, indícios de que ele pode fugir do país, pode haver o recolhimento do seu passaporte. O recolhimento em determinados horários e finais de semana não levará em conta apenas o trabalho do indivíduo, mas se ele estuda também, né? Porque se quer que ele mantenha aquela normalidade, desde que, obviamente, cumpra aqueles requisitos. O juiz não quer que ele perca o trabalho, pare a faculdade. Então, ele quer que ele tenha ali o seu trabalho, o seu rendimento, o seu sustento e quer que ele continue no seu estudo, desde que, obviamente, comprovado para o juiz e ele, com base nisso, conseguirá estabelecer. A monitoração eletrônica, ela acaba sendo aquela mais utilizada, vamos dizer assim, principalmente para quem já é reincidente. Por quê? Porque é uma das, acho que é a única, é a única medida cautelar diversa da prisão em que você sabe 24 horas aonde a pessoa está. Tá? A monitoração eletrônica, pessoal, ela tem um sistema que é fantástico. Então a pessoa, vamos dizer assim, eu fui decretada uma monitoração eletrônica para mim, para que eu não fosse presa. Então eu pego o papel que o juiz de monitoração eletrônica e lá ele coloca as condições. Então ele diz que eu não posso me ausentar da cidade onde eu moro, ele diz que eu não posso estar fora de casa depois das 8 horas da noite, ele diz que eu tenho que uma vez por mês ir ao juízo, então ele dá mais outro, claro, não pode praticar novo crime, etc. Aí eu pego esse papelzinho, coloco embaixo do braço e vou até a central do monitoramento. E lá eles cadastram, cadastram a minha ficha, cadastram o meu GPS, que é por Sistema Global de Localização, o GPS, e então ele coloca no sistema todas aquelas restrições de horário e de raio que eu posso. Se eu descumprir qualquer uma dessas condições, não é que vai começar a tocar uma sirene, aí vai descer a SWAT ali. Não, simplesmente eles vão ligar para o indivíduo. Quando acontece isso, vão ligar principalmente quando o sinal se perde, eles ligam para o indivíduo. E depois, ao final, emite-se um relatório todo mês, se emite um relatório e para encaminhar ao juiz, dizendo se ele, então, apontando se houve descumprimento ou não. Tá? Então, a monitoração eletrônica acaba sendo usada em combinação com as demais medidas cautelares diversas da prisão. Tá? Por quê? Porque a fiscalização das demais medidas, ela é quase que impossível ser feita para todas as pessoas que estão, vamos dizer assim, com este tipo de medida. Tá? Então, aí veio o nosso próximo gancho, que é o seguinte. E quando houver, então, o descumprimento, tá? O descumprimento dessas medidas cautelares. O artigo, pessoal, 282, parágrafo 4º, deixa eu apagar aqui. O descumprimento injustificado. Claro, né, pessoal? Não teria nem por que nós estarmos falando de um descumprimento justificado. Olha, juiz, desculpa eu ter saído de casa depois das 8 horas da noite. É o seguinte, é que eu estava passando tão mal, que eu precisei ser internada. É claro que o juiz, isso daí não vai ser considerado um descumprimento, porque é totalmente justificável. Né? Mas, normalmente, a nossa clientela é uma clientela que não está muito assim preocupada, né, com as restrições dadas pelo juiz e então acabam havendo descumprimento. E o artigo
282. No seu parágrafo 4º, ele traz quais são os caminhos, tá, que o juiz poderá seguir. Vamos aqui pegar então a nossa lei para que vocês vejam. A 282, parágrafo 4º. Aqui. Então ele coloca aqui, ó. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, decretar a preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 312 deste Código. Então, o que acontece, pessoal? Acontece, vocês viram, não, mas tem um pacote anticrimes, o que mudou? Então, as medidas a serem tomadas pelo juiz, elas são as mesmas. Quais são essas medidas? O juiz poderá, no caso de descumprimento injustificado, ele poderá substituir, ele poderá acumular, ou ele poderá decretar a prisão preventiva. Então veja bem, no caso do descumprimento ele pode substituir aquela anteriormente dada. Aí eu vi que restrição de final de semana não tá adiantando. Então eu vou colocar, ao invés disso, eu vou colocar monitoração eletrônica. Então ele substituiu, tirou aquela e colocou outra. Ele pode acumular. Então, sozinho, só da restrição de final de semana não está adiantando. Então, além disso, eu vou colocar o monitoramento eletrônico. Ou ele simplesmente pode dizer, não, tranquilo, não tem mais o que fazer. Eu coloquei monitoramento eletrônico, ele estava com as restrições, mas ainda assim ele descumpriu de forma injustificada. Juiz, decreta a prisão preventiva. O que mudou com o pacote anticrimes? Antes, o juiz poderia fazer isso de ofício, tá? Bastasse que isso acontecesse, que ele ia lá, né? Que houvesse o descumprimento injustificado, que ele substituiria a medida pela de prisão. Hoje, ele precisa ser provocado, né? E a lei coloca que a provocação ela vai ser pelo Ministério Público, pelo assistente, quando ele fala assistente, é o assistente de acusação, tá? Ou pelo querelante. Então, a possibilidade de tomar uma decisão dessa de ofício, ela foi retirada no momento em que veio o pacote anticrimes. Porque, pessoal, o pacote anticrimes, apesar das discussões que tiveram no início, o STJ já foi muito claro, não decreta prisão, pelo jeito da medida cautelar, de ofício. Tudo bem? Tem que haver a provocação. Tá bem? Bom, pessoal, então, com relação às medidas cautelares diversas da prisão, era isso que nós tínhamos para falar. Tá? Dei uma boa lida no artigo 319, apesar de serem condições que é meio que, vamos dizer assim, está ali na prova, eles perguntarem se tem algum tipo de medida cautelar diversa da prisão, você vai ler e você vai ver que é meio instintivo aquilo que você escolhe. Tá bom? Então, espero que vocês tenham aproveitado, e até uma próxima.